Paz seja contigo. Hoje eu quero compartilhar a palavra de Deus no capítulo 13, versículo 13 do livro de Hebreus, que diz assim: Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Outras traduções dizem assim: Saiamos, portanto, ao encontro dele, fora do acampamento, levando conosco a mesma humilhação que ele suportou. Quero compartilhar aqui uma situação que nós podemos sair de um lugar e ir para outro, onde Jesus vai estar num novo nível, nos esperando numa nova situação de vida, numa nova situação de relacionamento, numa nova situação de realidade. Mas para isso nós vamos precisar sair do velho, do antigo e dos embaraços da vida que muitas vezes nos prendem. A palavra está falando aqui para nós saiamos fora do arraial ou fora do acampamento, como algumas traduções citam na palavra de Deus. A primeira situação que tem no arraial. Na verdade, o arraial está falando no sistema, é um sistema judaico. Saiamos fora de um sistema. Na verdade, mais profundo ainda, é saímos fora de um sistema espiritual. Que a vida, primeiramente, ou nossas decisões em segundo momento. Em terceiro momento, as armadilhas, estratégias de Satanás nos prendem nesse lugar. Mas por quê? O que tem nesse lugar, primeiramente? Primeiro, eu analisei que nesse lugar, no arraial, no acampamento, tem comércio, tem negociações, tem tratados, tem compra e venda. Mas a situação aqui não é nós vermos de um ângulo natural as coisas. Eu vou tratar de uma forma espiritual. Porque a palavra de Deus diz em Eclesiastes 5,14: Basta um mau negócio e tudo poderá se perder. Muitas pessoas têm entrado no mau negócio, na fé, nas propostas, no consumo e nas decisões. E também a palavra de Deus diz aqui, que no livro de Ezequiel 28:18, Lúcifer, antes da queda, ele propagou uma ideia no céu. Ele vendeu uma ideia no céu. Ele divulgou uma ideia no céu. E a palavra de Deus diz que ele profanou até os locais sagrados com aquela ideia. Qual era a ideia? A ideia era de que ele e os seus seguidores, primeiramente ele, se assentaria e dominaria e governaria acima de Deus. E os seus seguidores poderiam ter benefícios caso isso viesse a acontecer. Eu quero falar de 3 pontos. Não negocie sua bênção como Esaú. Segundo, seja firme nos princípios, no seu caráter. Terceiro, não se prostre diante da proposta, diante do pecado, diante do engano. Daniel não aceitou se prostrar diante da imagem de ouro. Jesus, o meu Senhor Jesus, não aceitou se prostrar lá no deserto, quando Satanás ofereceu a ele todo o mundo, toda aquela situação: se prostrado me adorares, tudo isso te darei. Não aceite, lute, se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Agora vamos para o segundo ponto. O primeiro é o comércio, agora o segundo é a voz humana. No comércio tem proposta, tem a voz humana, para que se perpetue os negócios.
Muitas vezes a gente vai ouvir propostas para que se perpetue os negócios. E nós devemos ter discernimento. E um discernimento melhorado é a sabedoria, para nós não cairmos no laço dessa proposta errada. E as pessoas nunca saem do mesmo ciclo. Muitas pessoas nunca saem do mesmo ciclo de consumo. Vai consumindo com 10, com 20 anos, com 30 anos, vai consumindo aquela situação e não sai daquele ciclo. Por isso, a nação, quando saiu do Egito, o Israel de Deus saiu do Egito, israelitas, eles viveram um ciclo de anos no deserto, o que poderia ser resolvido em questão de dias ou meses, levou anos. Na nossa vida também é assim. Nós não podemos deixar de perceber o ciclo do consumo. O que nós estamos consumindo, que está também nos consumindo sem a gente perceber. Vamos chegar diante de Deus assim, entregar essa situação, nos humilharmos, tomar o fardo de Jesus. E ele fala assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia. E segundo, a voz humana, ela deixa pessoas confusas. Jó 32:3 fala dos 3 acusadores, que eles mantiveram suas acusações contra Jó. Que situação, né? Muitas vezes, quantos acusadores nós temos porque estamos confusos. Mas na verdade, se nós ouvirmos a voz de Deus, nós vamos sair dessa situação de confusão. E a voz do Senhor, no Salmos 29:5, diz que ela quebra todo o cedro do Líbano. Ela despedaça o cedro do Líbano. Ela despedaça aquela fortaleza que tenta nos prender. Aleluia, Jesus. Em terceiro, o que tem no arraial, no acampamento, é o jugo desigual. 2 Coríntios diz assim: não vos ponhais ao jugo desigual. E ainda continua no versículo 2 Coríntios 6,14. Fala assim: que comunhão tem as trevas com a luz? Nós não podemos nos deixar levar pelo jugo desigual. Que comunhão tem Deus com o inimigo? Que comunhão tem a luz com as trevas? Agora, também nós podemos ver que a palavra de Deus diz, eu quero ler aqui, Provérbios capítulo 12. Provérbios 12, versículo 1 em diante. Diz assim: todo quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O homem bom obtém o favor de Deus, mas o que planeja maldades, o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desarraigar o justo. A mulher exemplar é coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Assim também nós precisamos perceber os nossos relacionamentos. Tem 3 tipos de relacionamentos que nós aprendemos com o Senhor Jesus. O primeiro são os amigos verdadeiros. O segundo são o nível dos discípulos. E o terceiro é a multidão. Então nós não podemos deixar a multidão ser como os discípulos e nem os discípulos como os amigos. Nós precisamos deixar e definir bem os nossos relacionamentos. E para concluir, a palavra de Deus declara no livro de Efésios, Efésios capítulo 3, versículo 20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Vamos deixar o Senhor ser Deus em nossas vidas, vamos deixar o Senhor ser Rei em nossas vidas, para que nós possamos sair ao encontro dele fora do arraial. Que essa palavra possa falar com você. Eu sou o pastor Roger, meu telefone de contato é 67 9877 7787. Para convites para pregação e ministração do louvor e adoração. Que Deus seja louvado nesse dia. Amém, Jesus.